Olá, muito boa tarde para você que está por aqui no nosso canal de Os Pingos nos Is. Seja bem-vindo. A partir de agora, a gente abre uma transmissão especial para você. Vá chegando, vá compartilhando esse link, avise aí a todo mundo. Dentro de instantes, a gente vai trazer aqui para você uma entrevista exclusiva em Os Pingos nos Is e a gente faz também um esclarecimento a você que nos acompanha, a você que nos ouve, a você que nos assiste. Você se lembra que na última sexta-feira nós tratamos aqui no programa da suspensão de contas do Twitter, de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que tirou do ar várias contas de pessoas que fizeram manifestações políticas no Twitter. E, para repercutir essa decisão, nós conversamos na própria sexta-feira com duas pessoas que foram afetadas por essa decisão do Alexandre de Moraes, o jornalista Bernardo Kister e também o ex-deputado federal Roberto Jefferson. E na nossa conversa com o deputado Roberto Jefferson, em um determinado momento ali, nós precisamos encerrar a entrevista, até porque o programa tinha muitos convidados na sexta-feira, foram 4 entrevistas ao vivo só no programa de sexta-feira, havia um intervalo comercial para a gente fazer logo na sequência. O programa é transmitido também no rádio, né? Para você que nos acompanha só aqui na internet e não sabe, o programa vai ao ar no rádio também, nas várias afiliadas da Jovem Pan, então por isso a gente tem uma série de compromissos comerciais a cumprir, cada segundo é muito precioso, então por isso a gente teve que encerrar essa entrevista com o deputado Roberto Jefferson. Ele não nos ouvia ali no momento do encerramento, então ficou parecendo um corte um pouco brusco, um pouco rude. Muita gente até falou que o Supremo estava interferindo aqui em Os Pingos nos Is, que a gente não ia deixar o deputado falar por ordem do Alexandre de Moraes. Não tem nada disso, não houve censura, foi só uma questão de tempo, uma limitação de horário que a gente teve que cumprir, e prova disso é que a partir de agora a gente vai continuar essa nossa conversa com o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB. Ele já está conectado, vai conversar comigo aqui a partir de agora. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo. Prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui. Prazer meu, Vitor. Eu hoje de manhã cedo dei uma entrevista na rádio em Três Rios, cidade do estado do Rio de Janeiro, 107,3, e ela retransmite a Jovem Pan. Eu vi lá Jovem Pan, falei, ué, vocês transmitem a Jovem Pan e o pessoal da 107,3 da cidade de Três Rios, no interior do estado do Rio de Janeiro, retransmite a Jovem Pan. Vocês estão grandes no Brasil, parabéns. E olha, não tem que pedir desculpa, eu sou de televisão, fiz televisão ao vivo 6 anos, sei como é que isso funciona. Eu sei que vocês são uma rádio democrática, eu sei que vocês têm postura forte e crítica em relação à censura, não é, ao aparelhamento do Estado, ao autoritarismo do Estado, à opressão do Estado, e sei que vocês não praticam essa forma de agir. Não fiquei sentido, não fiquei chateado, fico até feliz, não é, que você tenha me dado um novo espaço hoje na segunda-feira, nesse canhão de audiência que é o Pingo nos Is da Rádio Jovem Pan. É verdade, mas mais do que para o senhor, deputado, fica o esclarecimento, então, para quem não é de televisão, para quem não trabalha com isso, que não tem obrigação nenhuma de saber. Não tem problema nenhum, as críticas são muito bem-vindas, a gente entende, né, o descontentamento de quem estava assistindo a entrevista, queria continuar acompanhando a conversa, infelizmente não pôde, e é justamente por isso que a gente está aqui. Deputado, queria retomar o nosso papo exatamente do ponto onde a gente parou. O senhor falava ali no momento em que a gente teve que encerrar da ação do Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB, e do fato de que ele pouco fez para agir contra essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e contra esse inquérito das fake news, né, deputado? Ele tem se unido, o Felipe Santa Cruz, com o Zé Dirceu em Brasília. Há várias fotos dele em restaurantes com o Zé Dirceu, mais presidentes seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. O PT tomou de assalto a OAB. Só em São Paulo que não conseguiu fazê-lo, mas no Rio fez, em Minas fez, no Rio Grande do Sul fez. Das 27 sessões, me parece que o PT domina 22. E o papo do Zé Dirceu com o Felipe Santa Cruz é de dominar todas as sessões da OAB. Por quê? Para analista tríplice do 5º Constitucional, que indica ministros ou desembargadores para o Tribunal Federal, o Tribunal Estadual, o Tribunal de Justiça do Estado, o Tribunal Federal dos Estados, os tribunais eleitorais dos estados e os superiores do Brasil, o Supremo,
o Supremo não, o STJ, o Tribunal Eleitoral, eles fazerem via OAB os 3 nomes de pessoas ligadas ao PT. Hoje o Supremo já é um puxadinho do PT e do PSDB. E o Zé Dirceu quer continuar com ativismo judicial nos tribunais regionais no Brasil, no Tribunal de Justiça do Rio, no Tribunal de Justiça de São Paulo, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e assim pelo Brasil. Eles experimentaram uma amarga derrota no Tribunal Federal, no Regional Federal, no Rio Grande do Sul, onde eles têm pouca ou nenhuma representação, e as sentenças, tanto do Zé Dirceu como do presidente Lula, foram mantidas e agravadas e majoradas pelo grupo da 4ª Região da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, pelo Tribunal da 4ª Região do Rio Grande do Sul. E quem indica o representante dos advogados no 5º Constitucional é a OAB. E o Zé Dirceu, para ocupar essas posições nos tribunais regionais e nos tribunais superiores, está se reunindo com a OAB em Brasília, trabalhando, mesmo preso, condenado, sem cumprir pena, porque o Gilmar Mendes concedeu a ele um habeas corpus, ele é condenado a mais de 30 anos de reclusão, não usa tornozeleira eletrônica e está construindo o poder que faça obstrução democrática aos partidos que têm vocação democrática e conservadora, enchendo os tribunais regionais, tanto os tribunais estaduais como os federais, e as cortes superiores em Brasília, que tem o 5º Constitucional, a representação do advogado, do lobby da OAB, do lobby do advogado, sendo nomeado ou desembargador federal ou estadual, ou ministro do STJ, do Tribunal Superior Eleitoral. Ô, deputado, e agora com essa decisão do Supremo, com a retirada da conta do senhor do Twitter, isso não muda a atuação do senhor, né? Pelo contrário, o senhor está até bastante ativo, está usando agora a conta da filha do senhor, né, da Cristiane Brasil, e então é vida que segue. O senhor não pretende interromper as críticas que vinha fazendo, pelo contrário, né? Ô, Vitor, eu vou até esse final de semana aguardar. Os meus advogados do PTB requereram ao presidente do Supremo, o ministro Toffoli, a revogação dessa ordem que eu recebi inconstitucional, censura prévia, não é cerceamento da liberdade, censura prévia, porque medida cautelar é censura prévia, que contraria frontalmente a Constituição. A Constituição não prevê censura prévia. O artigo 5º, inciso 9º da Constituição, diz claramente o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual, o que eu estou fazendo com você agora, artística, científica e de comunicação. Nós estamos fazendo agora uma expressão livre de atividade intelectual, porque estamos pensando, colocando para fora as nossas ideias e nos comunicando livremente. Ela é livre independentemente de censura ou licença. Então, quando o ministro fala em uma medida cautelar, que é uma censura prévia, ele afronta a Constituição. Eu pedi aos advogados do PTB que fizessem um recurso ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Toffoli, para que ele revogue essa decisão monocrática do doutor Alexandre de Moraes, para eu poder voltar novamente a falar com os meus seguidores, que são 211 mil seguidores, e eu tenho tido interações na ordem de 100 milhões de pessoas no meu Twitter. Se ele não me permitir, eu vou desonerar a Cris e esse fim de semana mesmo eu vou fazer uma conta nos Estados Unidos. Não fiz até agora, aguardando a decisão do Supremo. Mas se não decidir até no sábado, eu vou fazer uma conta do meu Twitter nos Estados Unidos, onde o ministro Alexandre de Moraes não tem nenhum poder de me tirar do ar.
É verdade. Tem, inclusive, o blogueiro Bernardo Kister, jornalista que a gente entrevistou na sexta-feira, que fez justamente isso. Abriu a conta dele com registro nos Estados Unidos agora, justamente para poder continuar as postagens. Ô, deputado, e não lhe causa estranheza que só pessoas ditas bolsonaristas, nem sei se o senhor concorda com essa definição e se encaixa, mas de qualquer maneira, que só pessoas ligadas à direita tenham sido alvos desse inquérito do Alexandre de Moraes até agora, deputado? Não lhe causa estranheza isso? Não, não é uma decisão, é uma estratégia política traçada a partir do Foro de São Paulo e nesse movimento globalista que o Brasil vive hoje. Eles tentaram calar o presidente Messias Bolsonaro. Eu tenho chamado o presidente de Messias Bolsonaro porque Messias é o filho de Deus. Bolsonaro era o nome que havia sido bordado no casaco, no uniforme de capitão de Bolsonaro. Então, o guerreiro de Deus, para mim, o Bolsonaro, porque quem enfrenta esse ataque violentíssimo feito pela mídia oficial, Globo, Estadão, Folha, Band, Folha de São Paulo, de manhã, de tarde, de noite, desde que assumiu o governo, só pode ser o guerreiro de Deus. Ninguém resistiria a esse ataque tão violento que tem sido vítima o Messias Bolsonaro. E nós que estamos dando sustentação a ele no combate, em sua defesa, nós, os bolsonaristas, fomos tirados do ar por um Supremo que hoje é o puxadinho do PT e do PSDB, que representam, que encarnam o globalismo, o ativismo globalista, essa jogada moderna que vem da China, do anticristianismo, não é? Da negação de Cristo, da destruição da família, da destruição dos valores judaico-cristãos. O Supremo comunga com essa tese. Você veja que essa semana mesmo o ministro Celso de Mello disse que pedofilia não é crime. Ele disse que pedofilia é uma doença, não é crime. Eu não conheço na literatura forense um pedófilo que tenha se recuperado. São todos eles reincidentes no crime de pedofilia, de agressão sexual a crianças e menores. Mas o Celso de Mello diz que não, fazendo o quê? O discurso globalista anticristão, o discurso de esquerda importado da China, verberado pelo Jorge Soros, pelo Fernando Henrique, pelo Lula, pelo Fidel Castro, que foi, pelo coronel da Venezuela, que faleceu, pelo Maduro. O Chaves, né? O coronel Chaves. Esse grupo faz esse discurso de destruição do cristianismo. Nós estamos vivendo uma época anticristo. A luta política não é apenas política, ela é uma luta cristã. Ela envolve a igreja, porque a igreja cristã, a igreja judaico-cristã, é a maior fortaleza impeditiva do império desse discurso anticristão, marxista, maoísta, anticristo, desse discurso que apassiva o homem, faz com que ele aceite todas as vontades do Estado sem se rebelar. Então, hoje nós não temos uma luta de direita contra a esquerda, do comunista contra o direitista, não. É uma luta que envolve Cristo. São os conservadores, que somos nós, os bolsonaristas, porque o líder desse conservadorismo no Brasil é Messias Bolsonaro, contra esse pensamento anticristo, esse pensamento satânico, do satanismo, porque a pedofilia é satanista, não é? A erotização da mulher é satanista, o apassivamento do homem é satanista, até a erotização das crianças são coisas satanistas. E eles precisam destruir a igreja. O ministro Fachin disse isso. A Constituição tem que prever o abuso religioso. Abuso religioso. Quanto mais religião, Fachin, melhor. Não há abuso na religião.
Quanto mais se fala em Deus, quanto mais se invoca a palavra, quanto mais você sustenta a palavra, mais você faz recuar essas forças anticristãs que tentam hoje apassivar o brasileiro, não só o brasileiro, mas os cidadãos do mundo, para destruir o pátrio poder, destruir a família e implantar um regime autoritário e anticristão em toda a humanidade. Isso é uma política gestada na ONU por financiamento de Jorge Soros, é o globalismo mundial. Eu, semana que vem, Vitor, no PTB, estou ouvindo o coronel Fontinelli e mais 2 militares do SNI que estudam profundamente geopolítica. E o assunto que eu quero passar ao grupo de deputados do PTB, dirigentes do PTB, é isso, é o globalismo. Qual é a sua raiz? Qual é o seu pensamento? Qual é a sua forma de agir? Porque eu, quando ouvi falar pela primeira vez em globalismo, há uns 2 anos atrás, confesso a você minha ignorância, tomei um choque, falei, que raio de globalismo é isso? E se vocês estão brincando? Aí eu comecei a me dar conta que não é piada, é uma coisa de verdade. Eles estão 20 anos à nossa frente e nós estamos tentando correr atrás do prejuízo e nos mobilizando para enfrentá-los agora. Por isso, o Supremo, por ação satânica, por um satanista, que é o ministro Alexandre de Moraes, ligado a esse grupo satanista, globalista, anticristo, está tentando calar a nossa voz, a voz dos conservadores ligados a Messias Bolsonaro. Ô, deputado, o senhor se considera olavista ou de alguma forma foi influenciado pelo filósofo Olavo de Carvalho? Porque ele fala muito sobre isso, né? Sobre o globalismo, a ameaça que isso representaria. O senhor se inspira ou foi aluno, leu o trabalho do Olavo? Não, deputado? estou começando a ler. Eu sou aluno do coronel Enio Fontinelli, quem me despertou há 2 anos passados, em 6 cursos que me aplicou e me fez ler seus livros, porque o coronel Fontinelli foi durante 30 anos do Serviço Nacional de Informação e fazia a geopolítica, o estudo geopolítico para os governos brasileiros, e ele virou meu amigo, conheci a filha dele, a Cristina, ele virou meu amigo e começou a falar isso comigo, até naquele shopping grande na Barra, como é o nome dele, em frente ao Barra Shopping, aquele shopping rico que tem lá. Esqueci. Aquele shopping que tem lá na Barra. Ai, meu Deus do céu. Village. E eu fui tomar um café com ele no Village, sentei e o coronel Enio Fontinelli começou a me falar sobre isso. Eu falei, coronel, eu nunca ouvi falar em globalismo, eu nunca tinha ouvido falar nessa política. Ele falou, você me permite mostrar os livros que eu já escrevi sobre o tema e mostrar a você o que é? Eu falei, o senhor é meu convidado. Aí coloquei algumas pessoas de minha família na minha casa e ele deu curso para mim na minha casa, no Leblon, na Barra onde eu morava. E agora eu quero levar isso ao PTB. Ele escreveu novos livros, tem novos estudos, mas estou juntando a bancada federal, líderes do PSL, que têm identidade e relações conosco no PTB, para que eles ouçam bem como se fundamenta, como se disfarçam esses homens globalistas. Você, às vezes, está achando que está falando o Fernando Henrique, por exemplo. Ele é um homem satanista globalista, mas ele passa a impressão para nós que é um cristão, que é um moderado, que é um homem de classe média, e não é. Ele é comunista, ele é pior que o Lula, porque o Lula assume a posição que tem, e o Fernando Henrique nega, é hipócrita. Ele é fabiano, o que é a pior coisa que existe. Você compra gato por lebre. O Lula não, ele tem aquela orelha do diabo, tem a barba do diabo, o olhar do diabo, o hálito alcoólico do diabo, a fala do diabo, o diabo é. Mas o Fernando Henrique parece um anjo falando. Você tem a impressão, culto, fala vários idiomas, é um homem educado, classe média, sociólogo da USP. Então você fala, vem aí, um cara especial, mas é melancia. Verdinho, verdinho por fora, vermelhinho, vermelhinho por dentro. E nos ilude, e nos engana. Ele
ele é o inimigo disfarçado de cristão como nós. E aí nós temos que aprender a lidar com esses homens, entender a linguagem do fabianismo, entender a linguagem do globalismo e os instrumentos que eles usam para seduzir a sociedade e derrotar essa nossa tradição que vem dos nossos antepassados, que é a tradição religiosa judaico-cristã. São os nossos valores, são os nossos credos. Ô, deputado, e falando sobre o inquérito, mais uma vez, o inquérito aí conduzido pelo Alexandre de Moraes, no final de semana o presidente Jair Bolsonaro entrou na história também, acionou a AGU, que é a Advocacia Geral da União, apresentou também um recurso contra esse inquérito, ali falando em nome até dos investigados, em nome do senhor e das outras pessoas que tiveram as contas bloqueadas no Twitter. O que é que o senhor achou dessa iniciativa do presidente, deputado? Foi viril, Vitor, viril. Eu não conheço na história do Brasil nenhum presidente que tenha questionado um ministro no Supremo. Não conheço. O presidente assina a ADI, ação de declaração de inconstitucionalidade. Ele assina junto com o advogado-geral da União. Quer dizer, ele demonstra claramente a todos que é uma ação dele contra uma medida inconstitucional do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. É uma ação corajosa e absolutamente constitucional e absolutamente dentro da regra institucional. É muito corajosa a ação do presidente, que tem sido vítima de ataques frequentes do Supremo Tribunal Federal, nesse ativismo judicial que pratica, já que o presidente conseguiu neutralizar forças do Supremo e da Câmara dos Deputados, do Senado e da Câmara dos Deputados. O Supremo tem sido o principal agressor contra o presidente da República, agredindo o poder executivo, e o presidente, com coragem, institucionalmente, legalmente, processa um ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje o PTB deu entrada já me informei com o advogado do PTB, como amicus curiae nessa ação que o presidente distribuiu. Nós pedimos para ser recebidos como amicus curiae, como coautores da ação, porque em seguida eu quero processar o ministro Alexandre de Moraes na Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, a Lei de Abuso de Autoridade. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente, com a finalidade específica de prejudicar outrem, que somos nós, os blogueiros, os tuiteiros, ou beneficiar a si mesmo, é o que ele quer no Supremo, se beneficiar e aos seus colegas, os outros ministros que vêm sendo criticados. Ou a terceiro, quer dizer, os ministros que estão sendo atacados. Os membros do Poder Judiciário estão no polo passivo dessa ação. E as penas que existem para esse tipo de ação, artigo 4º, são a efeitos da condenação, a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Nós queremos que haja uma decisão suspendendo o ministro Alexandre de Moraes, depois com esse peso do presidente. E nós entramos como amicus curiae para colher a decisão favorável e processar criminalmente por abuso de autoridade o Alexandre de Moraes, que passou de muito das chinelas dele, né? Está abusando contra a Constituição, está querendo ser acima da Constituição brasileira, da nossa Carta Magna, tomando para si o direito de revogar o inciso 9º do artigo 5º da Constituição, que diz que é livre a expressão da atividade intelectual e de comunicação.
independentemente de censura ou licença. Eu não tenho que pedir licença ao ministro, eu não tenho que ser censurado por ele. Se ele quiser depois, ele me processa por danos morais, ele pede direito de resposta no Twitter, ele vai ao Código Penal e me processa por injúria, calúnia, difamação. Esse é um instrumento que ele tem para reagir à minha ação, mas ele não pode impedir, patrulhando, censurando, dizendo que é medida cautelar, o meu direito sagrado e constitucional intocável de comunicação e expressão. Eu quero processá-lo depois no crime de abuso de autoridade para que ele possa vir a ser suspenso das suas funções como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ô, deputado, e por que o Senado não toma providências também? Porque tem vários pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, não só contra o Alexandre, tem pedidos contra o Dias Toffoli, contra o Gilmar Mendes, mas eles ficam parados, engavetados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Tem explicação para isso, deputado? Tem. Infelizmente tem. Infelizmente. Não são cotó 40 dos senadores da República. E o Alcolumbre não é cotó. Ele tem o rabo preso na graveta do Toffoli, porque ele tem processos contra si de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, como o Rodrigo Maia na Câmara tem contra si processos de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Quando eles tentam colocar no Senado, por exemplo, na prática, uma CPI contra algum ministro do Supremo, ou colocar um processo de impeachment para andar no Senado contra um ministro do Supremo, quem faz a pauta, quem delibera a ordem do dia é o presidente. Só ele pode fazer, ninguém mais pode fazer por ele. Está no regimento comum do Congresso e é do regimento de cada casa. Vai lá no presidente do Senado, o Alcolumbre, o assessor parlamentar do ministro Toffoli, diz a ele: olha aqui, presidente, o senhor vai virar o Eduardo Cunha, vai ser preso, vai ser condenado e vai ser cassado. Os seus processos já lhe dão mais de 20 anos de pedido de prisão. Nós vamos botar na pauta, o senhor vai ser condenado pelos ministros semana que vem, vai sair aí da cadeira de presidente do Senado, perde a cadeira de senador, vai ser julgado criminalmente, condenado, e vai puxar uma cadeia longa na papuda. E a mesma coisa eles dizem ao ao presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. O Rodrigo, não faz nenhuma CPI aí não, porque ele só pode fazer CPI, porque nós vamos fazer contigo o que fizemos com o Eduardo Cunha. Você perde a cadeira de presidente, perde a cadeira de deputado, perde a sua liberdade, seu direito de ir e vir, vai para o xadrez, vai para a papuda, vai para a cana. Os teus processos dão 30 anos de penas somados. Então não brinca não, que você vai ser condenado. Os ministros estão prontos para te condenar. Quer dizer, quem condena o ministro do Supremo é o Senado, tem rabo preso. Quem pode fazer uma CPI para forçar o Senado é a Câmara, o presidente tem rabo preso. E o Toffoli é rabudo também, tem o rabo preso no cofre da Norberto Odebrecht, porque ele é o amigo do meu pai, dito pelo filho, pelo Marcelo Odebrecht, que o Toffoli é amigo do Lula, que é amigo do pai dele, o Emílio Odebrecht. E tem o rabo preso no cofre do Léo Pinheiro, da OAS, porque ele reformou a casa do Toffoli, que custou R$500 mil a reforma. São 3 rabudos satânicos, isso é o satanismo. 3 rabudos, não é? Representando o adversário de Deus, representam o mal, querendo processar um homem de bem, um cidadão honrado, que não rouba, que não deixa roubar, que é o capitão Messias Bolsonaro, o guerreiro de Deus.
Deputado, então, pela fala do senhor, eu entendo que para o cidadão comum, para quem quer que esses pedidos sigam adiante, para que esses arroubos autoritários do Supremo sejam contidos, a saída seria, então, pressão política, né? Pressão nos próprios senadores, para os senadores do seu estado, uma pressão aos senadores para que eles levassem adiante essa CPI da lava-toga, levassem adiante também os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo. Pressão política seria o caminho nesse momento, é isso, deputado? Essa semana que passou, Vitor, eu passei inteira em São Paulo, conversando com muitos militares que querem entrar no PTB, conversando com deputados estaduais, um já entrou, tem outro para entrar essa semana, e deputados federais que querem vir para o PTB. Eu passei em São Paulo e visitei os movimentos de São Paulo que colocam os conservadores, os grupos conservadores, alinhados com o pensamento bolsonarista, o pensamento judaico-cristão. Fui conversar com eles em seus acampamentos. Conversei com Malta Jones, conversei com Bronze, com Jurandir, que ficaram presos 40 dias, porque foram para frente lá do apartamento do ministro Alexandre Moraes xingar o ministro. Haveria esse fim de semana na Paulista um grande movimento outra vez. E eu participei via convocação, ia botar 1 milhão de pessoas. Já entrou o Bruno Covas, mais o governador Dória, proibindo, dizendo que a pandemia impede a aglomeração de pessoas. O mesmo está se dando em Brasília. O governador de Brasília está proibindo os movimentos em Brasília, porque diz que o coronavírus, a pandemia, vai explodir com a transmissão humana, com aquele grande movimento pressionando os senadores e os deputados federais. Então, eles arranjaram o coronavírus para impedir a manifestação democrática. Nós não estamos conseguindo fazer a manifestação democrática com pressão de povo na rua, porque eles invocam logo que crianças e velhos e famílias, mulheres, representam o fascismo, rapaz. Vestidos com a camiseta verde, amarelo, azul e branco, eles dizem que nós somos os fascistas, que nós estamos na rua defendendo o fascismo. Quando o movimento antifascista vai de preto mascarado, incendeia ônibus, dá paulada, dá tiro, bate na PM, devolve a granada de gás lacrimogêneo, esses são democratas. Mas as famílias que vão com uniforme, com a camisa do Brasil, esses sujeitos estão dizendo que nós somos os antifas, os fascistas. Quer dizer, é a narrativa. Eles estão conseguindo fazer a narrativa. Onde nós nos defendíamos, no Twitter, no blog, no Instagram, no Facebook, foi lá o seu Alexandre de Moraes, que faz parte desse movimento satanista, identificado que é com essa nova ordem mundial, com essa esquerda autoritária, com esse comunismo lucrativo, o comunismo de resultado, que é essa esquerda aí do Jorge Soros, e suspende todo mundo. Eles querem calar, tanto na mídia social, como querem, baseados no coronavírus, impedir o movimento de rua, a mobilização social. No duro, eles não querem a rede social porque ela fala a verdade. E não querem o movimento social na rua, o povo na rua, porque o povo grita: fora Dória, fora Bruno Covas, chourubu, chourubu do Supremo, chourubu, é o que o povo grita. E eles não querem ouvir a verdade. É o que está acontecendo. Ô deputado, o senhor falou sobre já as movimentações aí para 2022, para a busca de candidatos. Queria saber como andam as conversas com o presidente Jair Bolsonaro, porque tem uma negociação, né, para trazer ele para o PTB, não? Se ele não vier, ele vai mandar muita gente. Não é? Se ele não vier, ele vai olhar ainda mais um pouco o Aliança. Eu não quero tirar a esperança de quem está falando em aliança. Em São Paulo, o grupo aliancista, que é o estado mais importante do Brasil, e eu conversei longamente essa semana que fiquei aí em São Paulo, semana passada, eu falei com você na sexta-feira de São Paulo. O grupo aliancista, esquece, meu irmão, já sentiu
São 6 ministros no Tribunal Superior Eleitoral. 7, perdão. 7. 6 são do PT. Eles glosam vírgula no título de eleitor. Se o número do CPF tiver assim, meio ilegível, 3 parecendo 8, eles glosam. Se 9 tiver parecendo 6, eles glosam. Eles não conseguem passar de 3% das exigências de filiação do Aliança. Quer dizer, eles estão lá para impedir que o presidente tenha o partido para ter segurança de disputar a eleição. Mas aqui no PTB ele vem como general, ele vem como comandante que é. Eu não sou homem de 2 palavras, quem me conhece, 2 palavras. Sabe que comigo? Palavra dita é flecha lançada, não volto atrás. Ô Vitor, eu sempre tive uma coisa na minha vida pública, eu não sou o maior sujeito do Brasil, tenho meus erros, tenho os meus vícios, procuro acertar mais do que errar. Só uma coisa que comigo não volta atrás. É palavra. Meu pai, Roberto Francisco, o velho professor Roberto Francisco de matemática, ele usava um bigodão grande. E ele dizia, filho meu, na política, ele foi vereador 2 vezes na nossa cidade. Ele dizia, filho, em política não tem nota promissória, não tem cheque pré-datado, nem contrato escrito. Vale o fio do bigode. Palavra falada e flecha lançada. Não volta atrás. Meça 10 vezes. Pense 15 vezes. Raciocine 20 vezes antes de dizer sim, para não voltar atrás, não ter que dizer não. Diga não de cara, não. Diga não, porque o não você pode revogar, mas o compromisso assumido, se revogado, desmoraliza o homem. E você pode fazer assim com qualquer deputado, seja ele da oposição, do governo, seja ele do meu partido. Pergunta assim, como é que é o Roberto Jefferson? Esse cara tem palavra? Pergunta só assim, ele é um homem de 2 caras, ele bota o pé em 2 barcos? Ou esse cara tem lado? Porque aprendi isso com meu velho pai também. O homem que não tem lado, filho meu, não tem fundo, e ninguém se equilibra com o pé em 2 muros. Ouço o ditado bíblico, ninguém serve a 2 senhores. Então, Vitor, eu empenho a palavra no último momento. Eu penso. Espera aí, gente. Você custa decidir. Calma que eu estou pensando. Vamos ver. Porque se eu disser sim, e eu já disse sim ao presidente Bolsonaro, e ele foi meu liderado 2 anos, ele sabe que eu jamais faltei a ele. Ninguém melhor do que ele para dizer como eu acho, porque ele trabalhou sob a minha liderança. Tudo que ele me pediu e que eu podia fazer, eu fiz por ele. Quando ele dizia, Roberto, ele me chamava de Bob. Bob, pode? Eu digo, pode. Vai em frente que eu sustento a tua posição. Mas quando ele me perguntava, Bob Jeff, o que é que você acha? Eu digo, não estou contigo nessa parada, eu não posso embarcar nisso, porque a maioria da bancada é contra. E ele também, imediatamente, entendia a minha posição e me respeitava. Por isso, a fidúcia, a confiança entre nós. Ele querendo vir para o PTB, coração aberto, blindado, forte, para lutar ao lado dele. E eu estou fazendo com o time dele, eu trouxe para o PTB o Ottoni de Paula, aqui no Rio, que é um gigante na oratória e na coragem moral, na coragem física, é um seguidor de Churchill. A maior virtude de um homem é a coragem que ele tem. Porque se na hora do perigo, na hora do confronto faltar a coragem, as outras virtudes desaparecem. E o Ottoni de Paula é um homem de coragem, como o Douglas, que eu filhei, o deputado estadual em São Paulo, é outro homem de coragem. E eu tenho mais umas conversas essa semana. Você vai ter notícia até sexta-feira. Até sexta-feira você vai ter notícia de novas mudanças para o PTB. Por quê? Porque tem no PTB, eu quero fazer uma banda de música, como era no passado, na Constituinte. Gastone Rick,
um monstro sagrado na tribuna. Não corria de briga. Roberto Cardoso Alves, o Robertão, monstro sagrado na tribuna, não corria de briga. E eu, na tribuna, que também adoro uma briga, não corro de briga de jeito nenhum. Então, o que acontecia? Nós tínhamos 3 caras no PTB que parávamos a Constituinte. Parávamos, literalmente, os debates na Constituinte. E eu quero montar uma banda de música para o presidente no PTB, para que não seja ele atacado no plenário sem ninguém defendê-lo. Tem que saber que vai ouvir. Quem for para a tribuna atacar Messias Bolsonaro vai escutar uma resposta à altura do que está dizendo. Vento que venta lá, Vitor, venta cá. A chuva que molha o caixão, molha o carregador. Então é isso, a força se opõe à força. Não adianta essa conversinha. Olha, ele fez o discursinho e ninguém viu. Todo mundo fica sabendo e fica sabendo mais que não houve defesa para aquele ataque violento que foi cometido e praticado. Por isso eu quero fazer uma orquestra. Não é? Eu, com a batuta na mão, é aqui que nós vamos nessa turma. Eu consigo refletir na frente, eu sou enxadrista, eu meço uma jogada 10 movimentos na frente. Então, eles vão vir por aqui, que nem eu fiz com o Fernando Henrique, naquela entrevista que ele deu ao Estadão, e o Rodrigo Maia, a Veja, no mesmo dia. Eu falei, tá vindo. Né? Tá vindo aí. E desmontei aquilo. O presidente não tinha visto. Ele é um cara bom de coração. Eu já tenho mais malícia do que ele. Ele é mais infantaria, vai na frente, destocando, arrancando toco, para a gente vir atrás com o exército e não enfrentando tanta dificuldade. Mas está errado. Hoje ele é o chefe de Estado. Ele precisa que nós façamos isso por ele e ele se proteja como general atrás de nós, como estrategista do que vamos fazer nós na conquista dos terrenos que nós estamos caminhando para conquistar. E o senhor, deputado, vai se candidatar a algum cargo ou, por enquanto, continua só presidente do partido? Não tenho intenção, não tenho. Eu não suporto mais a Câmara e o Congresso Nacional. O Érebo, o abismo, o inferno, a treva. Aquilo é a treva. Tinha que ser um comunista como Niemeyer para fazer aquele troço tão ruim. Não tem luz de Deus, não tem o calor do sol, Vitor. Você vai ao Alvorada, você vai ao Palácio do Planalto, você vai ao Itamaraty, ao Ministério da Justiça, todos têm luz natural. Você abre a cortina, tem a luz de Deus, que aquece a semente, que dá depois bons frutos. A semente que faz gerar a árvore, e a árvore no futuro dá bons frutos, porque a semente precisa do calor do sol para germinar. No Congresso Nacional não tem luz do sol, é buraco debaixo da terra. Você vai para o anexo 4, buraco, é um túnel. Vai para as comissões permanentes e temáticas, buraco debaixo da terra. A sala da Comissão de Justiça não tem luz. A sala da Seguridade Social não tem luz. A sala da Comissão de Defesa não tem luz. A sala do Orçamento não tem luz. O plenário da Câmara, a abóboda, onde se pensa a democracia do Brasil, não tem luz. É uma luz artificial. Ali a luz é toda ela mefistofélica, meu irmão. Onde não tem a luz de Deus, tem a luz de Mefisto. Então eu não suporto mais. Passei lá 6 mandatos. Eu entrava, eu era um grande deputado. Eu não falo isso para fazer o discurso de autoelogio e cômios pessoais. Não. Eu era um grande deputado. Eu chegava às 8 da manhã, ia para a comissão, debatia, me preparava de tarde, estava no plenário, de noite estava votando. Só que eu olhava assim, 8 horas da manhã, entrei. Quando eu olhava, 3 horas da tarde, eu não tinha nem almoçado. Daqui a pouco olhava 10h30 da noite, 1h da manhã. Eu não sabia se era dia, se era tarde, se era noite. Eu perdia a noção do tempo naquele buraco, naquele mausoléu feito pelo senhor Oscar Niemeyer. Aquilo é um mausoléu. Aquilo ali é um lugar para morto. As ideias não frutificam
porque não há ideias que nasçam da sepultura. Você pode gravar no epitáfio do mausoléu uma frase em memória do morto, mas de dentro da sepultura não florescerá mais, nunca mais florescerá um fruto. E aquilo lá é uma coisa horrorosa. O Supremo tem luz. Só que eles põem aquelas cortinas obesas, verde escuras, eles escurecem, vetustas, dão aquela coisa, salão de Dom Pedro II. Eles têm assim, eles querem ter aquela sensação de Olimpo, semideuses. Todos os funcionários públicos, por nomeação, não é concurso nem eleição, e recebem salário do povo. São empregados do povo. Eles não são o Supremo. O Supremo é o povo que paga o salário deles. E aí eles se acham mais que o povo. Mas eles têm luz. Só não abrem a cortina para que Deus os ilumine, porque eles representam o anticristo. Estão do lado de lá. Eles preferem ficar naquele ambiente escuro do anticristo. Mas quem de nós quer a luz no nosso corpo, tem no sol uma das expressões mais lindas de Deus, o calor do sol, a luz de Deus, não aguenta aquele ambiente. Eu vou te dar um exemplo aqui. O senador Mozarildo Cavalcante, que agora não é mais senador do PTB, era líder da bancada do PTB no Senado, é de Roraima ele, quis abrir no mausoléu, que é o gabinete dele, todo fechado, uma janela para entrar a luz do dia, a luz de Deus, a luz do sol. Você sabe quanto cobraram a ele para fazer isso? O projeto? 150 mil. Aí você vai me falar assim, Roberto, mas quem cobrou? O escritório do Niemeyer. Ele já tinha morrido. Tem um contrato permanente, vitalício, eterno. Olha o monopólio, como o comunista gosta de monopólio eterno, que só mexe na planta do Congresso Nacional o escritório que foi deixado aqui pelo Oscar Niemeyer. Então, a planta para fazer uma janela, 5x4, sei lá o tamanho da janela. Ô, deputado, acho que está sem áudio, né? O som não está chegando aqui. Não sei se é um problema aí no equipamento do senhor, no celular do senhor. Até demorei um pouquinho para abordar, que eu achei que era aqui no estúdio, que eu não estivesse ouvindo, mas quem está em casa não está ouvindo também. Ainda não voltou. Talvez seja no equipamento do senhor aí, a gente vai tentar resolver isso, mas aproveito para agradecer a quem está nos acompanhando aqui. Nós abrimos excepcionalmente nessa segunda-feira à tarde essa transmissão para trazer para você justamente essa entrevista com o ex-deputado federal Roberto Jefferson, ele que é o presidente nacional do PTB, está fazendo aqui uma avaliação sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro, falando sobre o inquérito das fake news, que tem como relator o Alexandre de Moraes. Isso porque na semana passada o próprio ex-deputado Roberto Jefferson teve a conta do Twitter bloqueada, tirada do ar por ordem do Alexandre de Moraes. Nós repercutimos isso aqui em Os Pingos nos Is. O Alexandre de Moraes determinou a retirada de várias contas de pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, que fazem parte da militância bolsonarista, que dão apoio ao governo Jair Bolsonaro no Twitter, e essas contas foram retiradas do ar. O deputado Roberto Jefferson estava falando com a gente a respeito disso. Na sexta-feira ele foi entrevistado aqui no programa e hoje nós estamos retomando essa nossa conversa, dando sequência aqui e falando também sobre o governo, sobre o futuro da política. Deputado, agora sim acho que a gente retomou o contato. Fala um pouquinho só para ver se está chegando o som. Agora sim. Tudo certo. O senhor estava falando sobre essa burocracia aí de Brasília, né? Que o contrato assinado lá atrás pela empresa do Oscar Niemeyer ainda vale nos dias de hoje. Prevalece até hoje. Você não muda uma janela sem pagar uma fortuna ao escritório dele. E entendo eu que aquilo é o inferno. Eu tenho uma ideia, porque existe no mundo parlamentos numa cidade, executivo e judiciário noutra cidade. Eu gostaria de trazer de volta, e há do deputado Daniel Silveira, um projeto de mudança da Constituição, uma PEC, que traz de volta para o Rio de Janeiro o Parlamento Federal. Então, nós ficaríamos longe do Executivo, longe do Supremo Tribunal Federal e colocaríamos a luz de Deus
para que os deputados legislassem de acordo com ela, inspirados por Deus e aquecidos legitimamente pela luz natural de Deus e a luz do sol. Eu quero te agradecer, meu irmão. Eu sei que não houve nenhuma tentativa de censura, é um problema que eu estou vendo aqui no meu celular, a bateria também está começando a acabar. Quero agradecer à Rádio Jovem Pan, o Pingo dos Is, a você, Vitor, a oportunidade que me deu e um fraterno abraço. Fraterno abraço. Somos os alferes de Deus. Somos o povo que ora. Somos os atalaias da família cristã. Nós somos as lioas e os leões. Somos as lioas e os leões conservadores. Somos o rugido da vida, somos o rugido da liberdade. Força e vitória, meu irmão. Força e vitória força e vitória, a nossa força e vitória, Jesus. Força e vitória. Legal, esse é o ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, esteve com a gente aqui. Obrigado mesmo, viu, deputado? Bom ouvi-lo aqui. Muito obrigado a você, E é importante Vitor. sanar qualquer tipo de dúvida que tenha ficado, se a gente não queria ouvir o que o senhor tinha a dizer, muito pelo contrário, queríamos muito e por isso a presença do senhor aqui. Obrigado mesmo, viu, deputado? Uma boa semana por aí. Muito obrigado. Deus abençoe sempre vocês. Muito obrigado. Legal, nós é que agradecemos. E a você eu deixo o convite, hoje, segunda-feira, a partir de 6 horas da tarde, você sabe, tem a edição ao vivo de Os Pingos nos Is, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas até as 8 da noite, a gente traz para você tudo que foi destaque. Quero agradecer muito a você pela sua companhia nessa nossa transmissão especial, abrimos aqui extraordinariamente esse espaço para conversar com você, para fazer esse esclarecimento, para trazer aqui a palavra do ex-deputado federal Roberto Jefferson e, como sempre, agradecer muito a sua parceria, a confiança no nosso trabalho e honrar esse compromisso que a gente mantém com você que nos acompanha todas as noites. Transparência, é assim que a gente trabalha, só assim que a gente sabe trabalhar e a gente agradece muito a sua companhia. Uma ótima semana, a gente se vê daqui a pouquinho, hein? A partir de 6 horas, a edição de hoje de Os Pingos nos Is. Obrigado pela companhia aqui, tchau, tchau.